Tá, então voltamos para campos vetoriais. Então, um campo X, campo vetorial, então isso é uma mapa, isso é um mapa de X de variedade para seu fibrado tangente suave, tal que X de P é um elemento de TPM para todo P na variedade. Então, localmente para φ e U, então coordenadas, X em algum P é então, para P nesse conjunto U, nós podemos escrever dessa maneira. X é suave em M, se é somente se para toda carta φ U, as coordenadas, os coeficientes, melhor dizer, os coeficientes AI são funções suaves. Tá. Então, isso é equivalente ao fato de que para todo f, uma função suave na variedade, xf é uma função suave. E essa equivalência nós também vimos na última aula. Então isso quer dizer que x é um mapa, é uma aplicação linear. Então isso é linear. Então isso é uma aplicação linear de funções suaves, tomando valores de funções suaves. E a propriedade, então a propriedade chave é que para f e g funções, aqui x do produto de duas funções é igual a x diferenciando v vezes x diferenciando f vezes g mais f vezes x diferenciando g. Eu sei. Então, acabei de começar. Você é a primeira pessoa a assistir. Eu vou apresentar. Não? Ok. Eu vou. Tá. Eu vou fazer isso. Tela cheia? Tá. Então, voltando para cá, é só voltando às definições de campo. Tá.
Tá, é só voltando para as definições, propriedades de campos vetoriais. Então, especificamente que x é suave na variedade, se é somente se para qualquer carta phi u, esses coeficientes a e são funções suaves. E isso é equivalente ao fato de que para toda função f que é suave na variedade, x agindo em f também é suave na variedade. Então essa condição nós vimos no último. Então isso quer dizer que quando x é suave, nós temos essa aplicação de funções suaves tomando valores em funções suaves, que é linear, mas a propriedade-chave é essa. Então isso é a regra de Leibniz. Então isso quer dizer que x age em funções suaves como uma derivação. E isso deveria ser comparado com a definição de um vetor tangente que não age em funções na variedade, mas um vetor tangente age em germes de funções em algum ponto e não toma valores em germes ou em funções, mas toma valores nos números reais. Então essa regra vale porque a mesma coisa vale para vetores tangentes, mas agora essa expressão é para mapas lineares de funções suaves para funções suaves. Tá? Mas eu quero falar de curvas integrais e fluxos. Então, seja x um campo vetorial, um campo vetorial, então uma curva que manda então isso é uma curva integral de x se para todo t nesse, eu vou chamar isso intervalo a até b. Então, para todo t nesse intervalo pequeno, o vetor de velocidade dessa curva é igual a x no ponto em questão. Então, variedade. Então, em cada ponto, a gente tem um vetor tangente. Então, uma curva então uma curva integral é uma curva cujo vetor de velocidade, isso, é exatamente igual o valor do campo no ponto. Então, ambos esses elementos são
elementos do espaço tangente da variedade nesse ponto C de T. Nesse ponto C de T. Então, eu normalmente, para o intervalo igual a esse intervalo de menos epsilon até epsilon, que contém zero, então se C de zero é igual a P, dizemos que C é uma curva integral começando em P. Sim. E a definição... Não, eu vou deixar essa coisa de maximalidade até um pouco. Então, o exemplo rápido é de M igual a R2. É x em xy igual a menos y d sobre dx mais x vezes d sobre dy. Então, um campo... Então, uma curva integral é C de t igual a x de t, y de t, tal que C' de t, que é x' vezes d sobre dx mais y' vezes d sobre dy é igual a x. Então, isso quer dizer que x' é igual a menos y, y' é igual a x. Então, não sei, isso deve ser muito familiar para quase todo mundo. Para solucionar isso, eu faço a segunda derivada. Então, eu tenho x' mais x igual a zero, y' mais y é igual a zero. A segunda linha já é redundante, mas a primeira linha, então... Tá? Então, x de t é igual a cos de t mais b vezes seno de t. Y é igual a menos x' é igual a menos a seno de t mais b cos de t. Tá? É que se C de zero é igual a x0, y0, então é igual a x de zero, y de zero. Então x em t igual a zero, x igual a a, e quando t igual a zero, y igual a b. Então isso é igual a e b. Então logo x de t, y de t é igual a uma matriz vezes x0, y0. Então, A igual a x0, B igual a y0. Então, isso é cos de t, seno de t. Aqui eu tenho menos seno de t, cos de t. Né?
Na verdade, isso é diferente. Eu não sei se... Nas notas eu tenho menos aqui e mais aqui. Então eu preciso menos. Eu preciso menos aqui. Então isso... Então y de 0 vai ser menos b. Então isso é mais. Tá. Eu já fiz o mesmo erro quando eu estava escrevendo as notas, fazendo uma conta. Tá. Então é mais aqui é menos aqui. Mas de qualquer jeito, isso dá... Então, as imagens dessas curvas são círculos. Então, isso é o campo vetorial. Então, obviamente, acontecendo em todos os pontos. E as curvas são círculos centrados na origem de raio constante. Então, raio igual ao complemento desse vetor. Então, algum ponto x0, y0 aqui, isso vai ser o ponto inicial dessa curva. Mas, de qualquer jeito, para encontrar curvas integrais, é a mesma coisa a resolver ou solucionar EDOs. Então, resolver um sistema N por N de EDOs de primeira ordem. E isso é o que nós vamos fazer em mais generalidade. Então, outra coisa, então a definição é que diff, com dois Fs, de M é o grupo de diffeomorfismos de M. Então isso é uma aplicação M para M invertível. Então, suave, tal que φ inverso também é suave. Então, suave é bijetivo. Então, isso existe, tal que o inverso existe, é uma bijecção, é a aplicação inversa, então também é diferenciável. E uma definição, uma aplicação, então C então uma função que toma valores em diffeomorfismos, mas um mapa, um homomorfismo então onde isso tem a estrutura de um grupo aditivo, como isso nós temos adição aqui é composição de diffeomorfismos, então isso é C de T mais S de algum ponto P é igual a C de T
composto com C de S de P. Então, isso é o que significa, então, para todo P em M, então isso é o que significa um homomorfismo. Então, um mapa que satisfaz isso para todo P é, então, dizemos que é um grupo de um parâmetro. Um grupo de um parâmetro de diffeomorfismos. Então, isso é mais terminologia. E uma observação é para x de t, y de t igual a cos t menos seno de t, seno de t, cos de t. Então, para isso é igual a c t desse ponto P para P igual a x0, y0. Essa curva satisfaz C de t mais S de P igual a C de t composto por C de S. Então, então isso é um exercício. Um exercício é que para esse negócio fixo, você bota T mais S aqui dentro, então, nesse lado, isso seria multiplicação de duas matrizes. Então, isso quer dizer que CT, ou C, que manda T para diffeomorfismos, isso é um diffeomorfismo de R2, agindo só por rotação. Então, a pergunta é como construir curvas integrais em geral. Então, dado x um campo, vetorial, P algum ponto na variedade, eu quero uma curva integral começando em P. Tá? Então, para construir uma curva integral desse tipo, eu considero seja φ é U, uma carta com P um ponto em U.
Então, com respeito a essa carta, eu tenho a expressão x em qualquer ponto k. Então, isso para k é um ponto em U. Isso é essa soma de A, I, de K, D sobre dx, I, talvez, no ponto K. Não? E, então, se C de T é uma curva integral, eu escrevo, então, em M, então seja então, C' de T é um elemento do espaço tangente no ponto. Então, isso é um elemento do espaço tangente no ponto C de T. É isso escrito na mesma carta. Então, isso é também a soma. Então, isso é uma curva integral. Então, isso é... Já volto para isso, mas está faltando alguma coisa. Então, para C de T uma curva integral, tal que φ de C de T é igual a x1 de T até xn de T. Isso não é linha, isso é x1. Então, C' de T no espaço tangente é igual a derivada disso de dx1 sobre o dxi sobre dt vezes d sobre dxi. Então, isso é um vetor tangente nesse ponto C de T. Escrito com respeito a essa base, o coeficiente é exatamente a derivada do iésimo termo, da iésima coordenada como uma função de x. Então, C' igual a... Então, logo, C' de T igual a x no ponto C de T. Então, quer dizer que dxi sobre dt, como uma função de t, é igual a isto, ai no ponto ci de t para todo i igual a 1 até n. Então, isso é basicamente o que nós tínhamos aqui, só que com x' e y'. Isso é x' e y'. Mas estou escrevendo com dx sobre dt. Só que essa equação aqui, eu vou escrever como... Eu escrevo como d sobre dt de x1 de t até xn de t é igual a
em C de T, que é A1 em C de T, até AN em C de T. Então isso para A, um mapa, o que é o domínio dessa mapa? Esse domínio da mapa é igual ao domínio, então os AI são definidos nos mesmos lugares onde X é definido, só que isso é definido não, então, para esses valores X, K, no conjunto onde a carta toma valores. Então isso é para A um mapa. Então todos esses coeficientes são suaves. Então isso é uma aplicação suave. Então isso é um EDO com condição inicial determinado por C de 0 é igual a P. Isso que eu escrevi? Não está escrito aqui, mas eu tenho isso. Então onde φ de P é igual a x1, 0 até xn, 0. Então logo x de 0 então onde isso é x de t é igual a x0 em R, na verdade, isso não é φ de... sim, isso é φ de P. Logo, então, isto, junto com isto, é uma equação diferencial ordinária, de primeira ordem, e isso é a condição inicial. Né? Então, eu vou dar dois teoremas sem demonstração sobre EDOs, sobre equações diferenciais ordinárias. Então, primeiro, eu vou chamar teorema A. Teorema A. Então, isso diz... Então, esse teorema dá existência, mas o ponto importante que eu quero tirar desse resultado é a existência, mas o que eu quero enfatizar não é existência, mas eu quero enfatizar a unicidade de soluções. Existe uma solução, mas existe uma única solução. Então, isso é para EDOs em Rn. Tá? Então, isso é sejam V em Rn aberto, né? Seja P algum ponto em V, e seja Fzão
uma aplicação suave, uma função suave, tomando valores em Rn. Então, existe uma única função, denotado função y de t, que satisfaz uma única função. Eu vou incluir o domínio. Então, isso é y que manda algum intervalo. Então, isso é a de p até b de p. Isso é como um intervalo aberto para tomando valores nesse conjunto U, V. Então, isso é uma curva. Isso é uma curva tomando valores em V. Talvez é importante enfatizar que isso é V em Rn, isso é F tomando valores em Rn, tal que satisfaz dy sobre dt em t é igual a Fzão em y de t é y de 0 igual a p, igual a f de p. Então, isso é 0 dentro do intervalo a de p, b de p. Dentro desse intervalo. Além disso, então isso é onde A de P, B de P é um intervalo, o intervalo maximal, é o intervalo maximal com 0 dentro do intervalo assim. Maximal significa se Z é algum intervalo alfa até beta, se Z é um mapa, também tomando valores em V, agora definida nesse intervalo. Então, isso contém 0 com Z' igual a F de Z, é Z de 0 igual a P. Então, então, esse intervalo é dentro dessa... Então, maximalidade desse intervalo significa se eu tivesse uma outra solução da equação diferencial ordinária que toma o mesmo valor inicial, então necessariamente
o intervalo de definição da solução é contida nesse aqui, nesse intervalo, nesse subintervalo, as duas soluções, y aqui e z aqui, coincidem. Então, z igual a y restrito a esse intervalo. Então, z é igual a y restrito a esse subintervalo. Então isso é sem demonstração. Então, esse teorema, não sei se isso é um teorema fundamental de não sei o quê, mas isso é um teorema importante para equações diferenciais ordinárias. Então, a Luciana está dando a disciplina de ideais agora, então ela deve ter feito isso já. Tá? Então, esse teorema é só um teorema em espaço euclidiano. Mas isso está bom, porque, pelo menos falando de variedades, nossas variedades são localmente bijetivos ou diffeomorfos com o espaço euclidiano, então não tem problema. Mas o próximo teorema, que é o teorema B, então isso você pode pensar como suavidade, o que é a dependência então suave sobre o ponto. Então isso é dependência diferenciável sobre o ponto P. Então eu tenho hipóteses basicamente iguais. Então sejam V em Rn aberto, P em V um ponto, F uma aplicação tomando valores em Rn. Então essas são essencialmente as mesmas hipóteses que antes. Então existe W, então uma vizinhança de P. Então isso é um conjunto aberto. Então isso é W dentro de V, aberto dentro de V, uma vizinhança de P. Um conjunto aberto dentro de V que contém o ponto P. Existe um epsilon maior que zero, é uma aplicação diferenciável. Y que manda o intervalo de menos epsilon até epsilon. Eu não vou falar nada sobre maximalidade desse intervalo, mas esse intervalo vezes W
também tomando valores em V, tais que d sobre dt de y de t k é igual a fzão de y de t k. Então isso é segurando o ponto aqui k fixo, segurando o ponto k fixo, isso satisfaz a equação diferencial ordinária, então, em que nós temos interesse. Também, colocando t igual a zero, nos dá a condição inicial. Segundo que y de 0, k, é igual a k para todo k em W. Então é isso. Então é isso. Mas, então isso quer dizer que, segurando, então t de menos epsilon até epsilon, indo para y de t, k, é uma curva integral de alguma coisa, de algum campo vetorial. Mas isso satisfaz então, uma curva integral começando em k. Então, isso satisfaz a equação diferencial ordinária com a condição inicial. O problema de valor inicial para esse problema para essa equação diferencial ordinária. Só que eu não vou... só que não pode dizer alguma coisa sobre maximalidade de menos do intervalo aqui. Mas nesse caso, não é somente uma curva. Não é somente uma curva, mas é esse intervalo vezes um conjunto aberto em Rn. Então, o produto, o domínio dessa mapa Y é o produto. E a parte importante desse teorema é que, variando o ponto aqui em W, essa função Y é infinitamente diferenciável. Também é infinitamente diferenciável. Então, o ponto importante é que isso é diferenciável com respeito a esse valor k que nós temos. Então, esses são dois teoremas em espaço euclidiano. Em espaço euclidiano. Geometricamente, que eu tenho é um conjunto V. Eu tenho um conjunto V. Isso é espaço euclidiano. Eu tenho para cada etc. Então, para cada ponto você tem para todo ponto em V, f dá um vetor em Rn. Então, em V, o que isso diz é que para qualquer ponto P,
para qualquer ponto P, existe algum W, que é uma vizinhança de P. Então, existe uma vizinhançazinha W. Existe uma vizinhançazinha W, é uma aplicação em W, vezes o intervalo de menos epsilon até epsilon, satisfazendo a equação diferencial, é a condição inicial. Então, isso é meio carregando. Então, isso é meio. Para cada valor de y, para cada valor de t, eu tenho um mapa que leva w aqui para w ali. Então, eu tenho uma família. Então, isso manda. Então, para t igual a zero, isso só manda w para w como a identidade. Para t aqui no intervalozinho diferente, isso manda aquela bolinha w para uma outra bolinha w, mas também uma outra bolinha w também nesse conjunto V. Então, eu espero que esse desenho não é pequeno demais para enxergar. Então, o que dá para fazer numa variedade? Então, para M uma variedade, é X um campo vetorial, X é um campo vetorial, P0 algum ponto em M, Φ é U, uma carta de coordenadas com P0 dentro de U. Então, eu tenho Φ que manda U para V, que é Φ de U dentro de Rn. Então, isso é meu V dentro de Rn. Ou seja, com P0, com P0 dentro de U, então seja X0 igual a Φ de P0 dentro de V. Então, para P em U, X em P é igual a uma soma de AI de P vezes D sobre dxi. Né? Então, escrevendo o campo vetorial em termos da base. Então, seja Fzão, um mapa de V para Rn, F de X é igual a A1 de Φ inverso de X até AN de Φ inverso de X.
Então, x suave implica que f é a mesma coisa de f ser suave, isso como um campo vetorial, e isso como uma aplicação com valores em Rn definida em algum conjunto em Rn. Então, com esses dados, a primeira coisa então, desenhozinho. Então, isso é o conjunto U, isso é o meu P0. Isso é V em Rn. Então, esse mapa é uma carta de coordenadas com x0, algum ponto ali. É nesse lado eu tenho x, um campo, e nesse lado eu tenho a aplicação Fzão, um mapa. Então, obviamente relacionado com A, aqui é A ali. Então, o teorema B diz que existe então, uma observação é que formalmente para P em U F em algum ponto F no ponto φ de P. Então, esse ponto, esse valor em Rn é igual a φ estrela em P de x de P. Então, onde φ estrela em P manda o espaço tangente da variedade aqui para o espaço tangente disso de Rn, que eu posso identificar como Rn. Tá? Isso é meio quase canônico, esse aqui, então isso é a aplicação da carta. Mas agora, teorema B diz que existe uma aplicação, existe W em V, é epsilon maior que zero, é y uma aplicação definida no intervalo. Então, existe W aberto aqui que contém x0. Então, W contém esse ponto x0. Existe um epsilonzinho, um número pequeno. Então, é uma aplicação no produto do intervalo epsilon, é a aplicação, é o conjunto aberto W. De novo, tomando valores em V. Tais que y' em t x é igual a f de y de t é x.
Tá, então, a afirmação desse y é somente alguma coisa em espaço euclidiano. Na variedade, então, que então, isso me dá um W aqui, essa família, então, família de curvas, cada vez iniciando naquele W, mas uma família de curvas diferenciáveis. E essa família de curvas, que é determinada por essa aplicação U, não, que letra é essa? Y, isso eu vou puxar para trás para via carta de coordenadas. Então, seja WQ igual a φ inverso de W em M, então isso é aberto em M. Esse W contém x0, então P0 está dentro de WQ. E seja Z, a aplicação para o mesmo epsilon. Então, do mesmo epsilon, a aplicação do produto vezes WQ, agora não para V, mas agora para U. Então, isso é dentro da variedade. Então, isso vai ser uma aplicação tomando valores na variedade. Então, Z de T B é igual a φ inverso de Y de T φ de P. Escrevendo as notas aqui, tem muitos parênteses. Então, mais ou menos a partir daqui vai ter muitos parênteses, porque tem isso, é isso, é isso. Tá, então, φ de P é um ponto em V, mas especificamente quando P está em WQ, φ de P está em W. Então, φ de P está em W, então Y de T, φ de P é bem definida. Isso toma valores em V. V é a imagem de U, então eu posso voltar pelo φ. Então, indo pelo φ, fazendo a curva e depois voltar pelo φ. Então, primeiro, Z satisfaz duas condições. A primeira é que Z de 0P é igual a φ inverso de Y de 0, φ de P é igual a φ inverso de φ de P, que é igual a P. Então, em T igual a 0, isso é a identidade. Em T igual a 0, isso é a identidade. E agora eu vou calcular a derivada disso com respeito a T, mas para facilitar isso, eu lembro, eu tenho
só para escrever direito, eu tenho Fzão. Eu tenho Fzão de x é igual a φ, a derivada de φ no ponto φ inverso de x do campo definida em φ inverso de x, que é A1 em φ inverso de x até AN em φ inverso de x. Tá? Então, f de y de t φ de p é igual a φ estrela do ponto z de t p. Então, essa expressão sim. Então, você bota x igual a y. Para x igual a y, eu tenho φ inverso de y, que é igual a essa mapa, onde é? Então, φ composto com y é igual a essa mapa z. Então eu tenho isso no ponto, no campo x de z de t, p. Bem. Isso. Então, logo, d sobre dt de z de t p é igual a, com essa definição, isso é a derivada de φ inverso estrela no ponto y de t φ de p de d sobre dt de y de t φ de p. Então, faltando um pouco de espaço aqui. φ inverso estrela no ponto y de t φ de p de d sobre dt de y de t φ de p. Tá? Não muito melhor, mas isso é só pela descrição, pela definição de z por isto.
tá? Essa coisa aqui essa derivada aqui é igual a f, então isso é igual a fzão de alguma coisa, mas isso é igual a φ inverso estrela em y de t, φ de p, de φ estrela de z de t, p de x, tá? Então, a gente tem isso por causa dessa expressão, porque a derivada de y é igual a f, e f é igual à imagem de x, que é igual a isso, é igual esses dão a identidade. Então, isso é igual a x no ponto z de t, p. Aqui. Então logo, o mapa z de menos epsilon de epsilon vezes w para m é suave e para todo p em w, t indo para z de t, p, é uma... Tá, então, o mapa z que eu defini, que eu estou considerando, então isso é uma aplicação definida no intervalo vezes isso agora é definido em w2, menos epsilon até epsilon vezes w2, tomando valores na variedade. Isso é suave, é para todo ponto aqui, essa curva é uma curva integral. É uma curva integral do campo X. Só que, então, basicamente tudo isso eu estou usando esse teorema B que eu mencionei. Mas o teorema A, que está relacionado com unicidade, isso é o que mostra, ou determina, ou implica que a curva independe de algumas escolhas. Então, é uma curva integral. Então, a observação. Então a função, então z, essa aplicação z é definida em termos da carta φ. Mas teorema A, que era unicidade, diz que para duas cartas
phi é psi, então, ignorando onde elas estão definidas, dando soluções Z1 e Z2, as soluções por unicidade, as soluções coincidem onde ambas são definidas. Então, isso quer dizer que eu usei o teorema Bay para construir ou para mostrar que existem soluções para um certo período até epsilon, variando diferenciavelmente com o ponto inicial. E isso é feito usando as cartas. Então, fazendo uma comparação com o espaço euclidiano e depois trazendo os resultados para trás, usando a carta. Só que a importância do teorema A é que a unicidade da solução, das soluções, diz que as soluções coincidem, as soluções coincidem onde duas soluções são definidas. Mas eu vou enfatizar dois pontos técnicos, não muito técnico, mas 2 pontos para reparar. Então, 2 pontos técnicos. Então, o teorema Bay diz: para todo ponto em M, existe um W que contém aquele ponto M, é epsilon maior que 0, tal que Z seja definida, tal que isso seja definida, etc. Então, que essa aplicação seja definida com as propriedades diferenciais, satisfazendo a equação diferencial ordinária, etc. Mas, o que é necessário reparar é a interação entre o conjunto W e o valor epsilon. Nós observamos primeiro que Z não vai ser definida necessariamente em todo menos epsilon até epsilon vezes W, porque essa aplicação é definida no intervalo vezes alguma vizinhança do ponto P, mas não é necessariamente definida na variedade inteira. E a segunda coisa é que para W, alguma vizinhança daquele ponto P, ou P0, P, uma pequena
vizinhança de P, Z não vai ser definida em R vezes W. Então a aplicação é definida até um certo ponto de epsilon, mas não pode necessariamente ser definida em todos os reais. Então isso não é uma coisa especificamente geométrica. Isso vale mesmo para quando a variedade não é muito exótica. Então, o caso em que isso vale, na verdade, é quando a variedade M é compacta, é uma variedade compacta. Então, eu posso deixar isso com um exemplo. Mas eu vou vou dar um exemplo desses fatos. Então, eu considero um exemplo. Então, eu tenho M, que é o intervalo, tá? Então, isso é uma variedade diferenciável de dimensão 1. Isso é uma variedade de dimensão igual a 1. O espaço também, o espaço tangente é gerado por então, obviamente, o espaço tangente disso é gerado pelo d sobre dx, onde x é o variável entre 0 e infinito. Então, considero o campo x de x é igual a esse campo. Esse campo. Então, uma curva integral é uma aplicação de menos epsilon até epsilon para m, tal que eu vou chamar isso f, tal que f' de t é igual a dx sobre dt vezes d sobre dx. Então, pensando nisso como um vetor tangente, mas nisso como um número, então esse aqui é um número, isso é um vetor tangente, isso é um número vezes o gerador do espaço tangente. Então, igual a d sobre dx. Então, obviamente, então, x é igual a 1, x é igual a t. Então, isso diz que x de t é igual a t mais um constante, porque dx sobre dt é igual a 1. Então, se f de 0 é igual a 1, isso quer dizer que
em t igual a 0, isso quer dizer que c igual a 1 é f de t, ou x de t, é igual a t mais 1. Só que isso toma valores em m só se t é maior que menos 1. Então, f manda menos 1 até infinito, toma valores na variedade. Mas quando eu tenho algum valor menor que menos 1, isso não vai mais tomar valores na minha variedade. Então, isso não toma mais valores na minha variedade. Então, isso eu posso escrever como quando t decresce para menos 1, a curva f sai de todo subconjunto compacto de M. Então, isso é então, que a curva vai para infinito. Okay. O que significa infinito é uma variedade é meio isso. Então, alguma coisa indo para as extremidades de um espaço é que você está saindo de todos os conjuntos compactos, todos os subconjuntos compactos. E um subconjunto compacto desse aqui vai ser limitada, então, longe de 0. Então, quando t vai para menos 1, isso converge para 1, então está saindo dos conjuntos, subconjuntos disso, que são compactos. Mas para Q em M, então, voltando para esse ponto aqui, f de 0 igual a Q, quer dizer que eu tenho x de t igual a t mais alguma coisa, então vai ser... então, essa curva, quando x de 0 é igual a Q, isso diz que f de t é igual a t mais Q. Então, dado epsilonzinho, então, dado epsilonzinho, eu tenho f de t igual a t... então... então, isso é definida se t é maior que menos Q. Mas isso pode ser arbitrariamente perto de 0. Então, dado epsilon maior que 0, eu tenho f definida no menos epsilon até epsilon vezes w para m para f de t k igual a t mais k.
Então, meu fluxo do campo é dado assim. Então, isso é definido dessa maneira para algum valor de epsilon fixo, só que isso não é definido em toda a variedade, na variedade inteira, porque essa expressão toma valores de 0 até infinito somente quando o W é um pouco restringido. Então, dado epsilon maior que 0, isso toma valores em M, o intervalo meio infinito, somente para K em W igual a epsilon até infinito. Dentro de M. Porque senão teria pontos desse tipo, T mais K, fora de M. Isso para garantir que a imagem disso é dentro de nossa variedade. Tá, então, não tenho nada mais para apresentar, então eu vou deixar a aula ali. Tá certo? Está tudo bem, José? Sim, tá tudo bom, prof. Tá bom. Tá bom. Ok. Não tem pergunta ou nada? Ah, por agora não. Ok. Não hesite de escrever se quer tirar dúvidas ou alguma coisa. Tá bom. Ok. Tá, eu vou desligar. Tá bom. Valeu. Tá, tchau, Zé. Tchau.